16. No dia seguinte, Jack surpreendeu-se ao ter tanta energia para ir de reunião em reunião, apesar do fato de nem ele nem Mary terem dormido muito, tendo passado a maior parte da noite descobrindo as novas alegrias de estarem um com o outro. Nem mesmo as longas reuniões daquele dia poderiam diminuir sua força quando ele sabia que Mary estaria esperando por ele naquela noite com os braços abertos. Jack mal podia acreditar como ele tinha tido sorte de ver por acaso sua sessão de fotos na Union Square naquela tarde predestinada em que toda a esperança da sua carreira quase tinha sido perdida. Como ela disse, aquele foi um novo começo para algo muito maior, muito mais doce do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ele procurava um milagre para salvar sua empresa, mas em Mary ele achou muito mais do que isso. Naquela manhã, quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, ele acordou com Mary aninhada em seu peito, com a mão dele sobre o coração dela e ela curvada na palma da mão dele. Jack foi acometido por uma necessidade voraz de manter o amor dela só para si. Só para mais um pouquinho. Logo ele iria gritar dos telhados por aí que Mary era dele, mas só por mais algumas horas ele não queria ter de enfrentar perguntas que certamente viriam de todos os lados, das pessoas que eles conheciam e dos jornalistas que não conheciam, quando seu relacionamento fosse revelado. Sei que não estamos mais nos escondendo, ele disse suavemente ao virá-la em seus braços para que a cabeça dela se aninhasse em seu ombro, com a mão de Mary sobre o coração dele. Mas não acho que estou pronto para dividir você ainda. Ela sorriu para ele, sua pele oliva e seus cabelos negros e longos fazendo um belo contraste com os lençóis marfim. Sabe o que dizem sobre beijos secretos, não sabe? Ele deveria estar exausto devido ao amor da noite anterior, mas quando ela deixou os lençóis deslizarem de seus ombros e moveu as belas curvas sobre ele, e então mostrou a ele exatamente como podiam ser os beijos secretos, Jack sabia que jamais ficaria saciado. Fazer amor também o ajudou a ignorar o alívio que passou pelo rosto de Mary quando ele disse que queria manter as coisas só entre eles por mais um tempo. Mesmo assim, ele sabia que não poderia manter seu amor em segredo para sempre. Em algum momento, no futuro, eles teriam de encarar a fascinação que surgiria pelo fato de uma celebridade internacional ter escolhido se estabelecer com um homem comum que trabalha com eletrônica. Jack desesperadamente esperava que Mary estivesse pronta para isso quando acontecesse. Com o trânsito parado na cidade naquela tarde, Jack decidiu que seria mais rápido dispensar o táxi até as indústrias Walter e ir a pé até lá. Allen pediu para ver Jack, Larry e Howie naquela tarde, para que pudessem medir o progresso feito nas 2 últimas semanas, certificando-se de que estavam todos alinhados em direção ao grande lançamento pré-natal em alguns dias. Ao passar por várias lojas de tecnologia, o brilho de luz de um anel na vitrine de uma joalheria fez com que Jack parasse. Ele sempre ouviu dizer que a chave para o sucesso era nunca cometer o erro de deixar algo brilhante pelo caminho desviar a atenção do objetivo final. Mas, como inventor, Jack havia aprendido o enorme valor de prestar atenção aos pequenos vislumbres que chegavam e surpreendiam. Às vezes você está tão ocupado procurando respostas que deixa de vê-las quando estão bem à sua frente. Ele estava dentro da joalheria um pouco depois pedindo para ver o anel da vitrine. O diamante no centro do anel fino tinha sido cortado em um círculo perfeito e estava no centro de diamantes menores ao redor dele. Este é um tradicional anel de noivado italiano da nossa coleção,
disse a mulher magra atrás do balcão. Tem aproximadamente 80 anos e a mulher que nos vendeu disse que a avó o usou com muito amor durante toda a sua vida. Os diamantes menores ao redor do diamante central simbolizam a eternidade do amor. Por isso ele se sentiu tão atraído pelo anel, não apenas por ser da Itália, mas por carregar a história de um grande amor. A mulher discretamente mostrou-lhe o preço, e ele teve de piscar algumas vezes para processar o valor antes de dizer: eu gostaria muito se você pudesse segurar esse anel por mais uns dias para mim. Não tenho dinheiro agora, mas terei. Posso segurar até a hora do fechamento, senhor. Voltarei antes disso, ele prometeu. Fazia menos de 24 horas que eles declararam seu amor um pelo outro, mas Jack esperou a vida toda por encontrar Mary. A maioria das pessoas levava um tempo entre eu te amo e quer se casar comigo. Mas, assim como ele não conseguiu esconder o amor que sentia por ela na noite passada, sabia que não seria capaz de esperar que o novo começo deles fosse oficializado. Aquele seria o anel que ele daria a Mary quando ele pedisse que fosse sua para sempre. 15 minutos mais tarde, Jack entrou no escritório de Allen, mal notando a vista espetacular da baía e da ponte pelas janelas do presidente. Ótimas notícias, Jack. Allen cumprimentou ao levantar-se da mesa para apertar a mão dele. Já temos praticamente todos os principais varejistas conosco, e nem mesmo fizemos o lançamento oficial da campanha ainda. Allen estava animado e satisfeito como Jack jamais havia visto. O rosto de Mary e seu endosso pessoal à agenda eletrônica de bolso foram puro ouro publicitário. Você estava certo em não perder a esperança na sua invenção. Tenho um pressentimento muito bom a respeito do que o Natal nos reserva. Jack também tinha um bom pressentimento sobre as coisas, mas por motivos diferentes. Ao mesmo tempo em que estava feliz pelos negócios que iam bem, solidificar seu futuro com Mary agora era sua prioridade. Fico feliz de ouvir que as coisas estão indo bem, Jack disse, com seu jeito caracteristicamente direto, e acrescentou: preciso de um adiantamento dos meus ganhos, Allen. Hoje à tarde, na verdade. Você precisa de mais dinheiro hoje à tarde? Allen arqueou uma das sobrancelhas. Quanto? Jack disse o número e Allen olhou para ele por um longo momento antes de finalmente concordar. Peço licença para ligar para o meu banqueiro pessoal para ver se ele consegue um cheque ao portador com essa quantia para você imediatamente. Obrigado. Jack nunca pediu dinheiro emprestado a ninguém antes e raramente pedia favores, mas seu orgulho iria ficar na gaveta por algumas horas. Mary era mais importante. Depois de concluir a ligação, Allen sentou-se em sua cadeira. Você não me parece o tipo de homem que se mete em encrenca por causa de jogo, Jack. Era óbvio que ele estava morrendo de curiosidade para saber os detalhes, mas no fim acabou dizendo: onde quer que esteja planejando usar esse dinheiro, espero que valha a pena. Não tenho a menor dúvida disso. Jack decidiu que o voto de confiança de Allen nele merecia ser retribuído. Vou pedir Mary em casamento. Seu generoso adiantamento nos lucros tornará possível a compra do anel que ela merece ter. Os olhos de Allen se arregalaram. Você está com Mary? A nossa Mary? Quando Jack sentiu, Allen precisou de mais esclarecimentos. Mary Ferrer? Estou apaixonado por ela. Claro que está apaixonado por ela, quem não está? Allen respondeu, mas o choque já estava se transformando em admiração. Eu mesmo não poderia ter escrito uma manchete melhor, um inesperado romance de Natal entre nosso brilhante inventor e a bela modelo. Ela já era o toque de ouro de que precisávamos para essa campanha, mas se ela disser sim ao seu pedido, vocês dois juntos serão a melhor história que jamais... Jack interrompeu Allen. Agradeço o cheque ao portador e a sua excitação para que as coisas deem certo entre mim e Mary, mas gostaria de manter as coisas entre nós o máximo possível.
O presidente havia feito um enorme favor emitindo o cheque, mas a gratidão de Jack não se estendia a ponto de vender sua história de amor para a imprensa, principalmente considerando o passado de Mary com Roman. Eu jamais exploraria nosso relacionamento para aumentar os lucros. Depois de um longo silêncio, Allen falou. Poucas pessoas se impõem para mim nesta altura da vida. Sou o mais rico, mais esperto e mais poderoso que todas elas. Mas você me surpreendeu desde o início, Jack. Allen subitamente sorriu, parecendo 10 anos mais jovem ao se despedir de Jack. Vá pegar o anel e a garota. Desejo-lhe boa sorte, mas tenho a sensação de que você não vai precisar dela. Jack agradeceu a Allen mais uma vez e estava se dirigindo ao elevador quando Howie e Larry saíram de dentro dele. — Aonde você vai? Howie perguntou. — O Allen não está esperando por nós no escritório? — Dá para fazer essa reunião sem mim. Vejo vocês amanhã na sessão final. Aonde ele esperava chegar como um homem recém-comprometido? Mary realmente gostou da mistura de fotos com entrevistas durante o trabalho na campanha de Jack, mas aquela noite estava sendo seu momento predileto até então. A agência de publicidade tinha reservado a ela uma parte da cerimônia de acendimento das luzes da Union Square e ela deveria distribuir 25 agendas eletrônicas de bolso como presentes antecipados de Natal para o público. Mary já havia localizado várias pessoas que iriam se beneficiar com o presente. Uma jovem mãe tentando simultaneamente segurar as mãos de 3 crianças barulhentas, um homem de negócios que chegou tenso e nervoso, mas quando viu os filhos no meio da multidão, imediatamente jogou a pasta no chão para receber os abraços. Mesmo a adolescente com a mochila pesada que estava claramente sonhando com o término do semestre para poder apreciar as férias de inverno com os amigos. O ar noturno estava fresco e o céu estava claro com as estrelas brilhando. A única coisa que poderia deixar a noite de Mary melhor seria se Jack estivesse ali com ela. Pela 10ª vez naquele dia, ela se esforçou para deixar para lá essa espera impaciente, especialmente quando faltava apenas 1 hora para se encontrar com ele em sua casa. Apesar de a noite estar fresca, lembrar do amor que fizeram na noite anterior fez Mary se sentir toda aquecida. Como Jack tinha sido doce ao sussurrar "eu te amo" sobre cada centímetro do corpo dela, com beijos aquecidos que roubavam todos os pensamentos racionais de seu cérebro. Eles se amaram repetidas vezes, até finalmente adormecerem um nos braços do outro. Acordaram em lençóis entrelaçados e com uma fome sensual que não estava nem perto da saciedade. Mary nunca conheceu um prazer tão doce, tão aparente, tão impressionante. Lá no fundo, seu coração, ainda parcialmente cauteloso, tentava avisá-la para não deixar a felicidade cegá-la diante da possibilidade de uma dor futura. Mas ela se recusava a ouvir. Jack era diferente. Sim, eles estavam trabalhando juntos na campanha, mas em todas as etapas ele reafirmava que seus sentimentos por ela não tinham nada a ver com os negócios e que ele a amava. Mesmo assim, nada acalmava seus medos mais do que os braços de Jack, e ela ainda esperava que ele estivesse. Anjo, Mary olhava para o rosto mais bonito que já tinha visto. Jack, você está aqui. Achei que estivesse em uma reunião com Allen. O sorriso dele ao trazê-la para perto de si era ao mesmo tempo quente e cheio de desejo. Eu não conseguia ficar mais nem um minuto longe de você. Foi ele quem pediu um pouco mais de privacidade para eles naquele dia pela manhã, mas apesar das dezenas de observadores avidamente interessados, como conseguiria ficar sem beijá-la? Mary ia enlaçar os braços no pescoço dele quando uma menininha apareceu no meio deles. Aqui estão as velas para a cerimônia. Logo, Mary lembrou a si mesma quando se separaram
para cada um deles pegar uma vela da garota. Ela e Jack estariam sozinhos novamente, e então ela poderia beijá-lo para alegrar seu coração sem interrupções. Quando suas velas foram acesas, um garoto veio na direção de ambos no palco, ao lado da árvore, e começou a cuidadosamente recitar um poema de Natal que havia escrito sobre Rodolph, a rena e Papai Noel. No escuro, Jack deslizou a mão sobre a de Mary e ela se aproximou de seu calor, amando como ele era sempre forte e firme. Quando o garoto terminou o poema, a árvore de Natal ganhou vida, brilhante e colorida. Não é linda? Mary disse ao apertar a mão de Jack com mais força. A mais linda que já vi, ele concordou, mas não estava pensando na árvore. Ele só tinha olhos para ela. Um coral infantil começou a cantar. Ouça, os anjos mensageiros cantam, e quando Jack se juntou a eles, com a voz entoada de forma profunda e verdadeira, o coração de Mary encheu-se de amor. 17. Não participo de uma celebração natalina desde que era criança. Mary disse quando terminaram de distribuir as agendas eletrônicas de bolso ao público. Ela explicara como o equipamento funcionava para a mãe, o homem de negócios e a estudante, e então todos ficaram emocionados e foram para casa brincar com seus presentes inesperados. Pouco tempo antes, ela tinha encontrado Jack naquele mesmo lugar, na Union Square, e ele a havia convidado para comer torta e tomar sorvete. Agora era ela quem dizia: "Eu conheço uma ótima lanchonete que fica ali na esquina. Você me acompanha na melhor torta da cidade?" Estranhamente, ele lançou a ela um olhar nervoso que a confundiu. Mary nunca havia visto Jack tão ansioso antes. Será que estava nervoso por causa dos dias muito longos de preocupação para o lançamento do Natal? Ou será que havia mais alguma coisa acontecendo? Antes que ela pudesse perguntar se estava tudo bem, ele finalmente lançou a ela um dos seus mais lindos sorrisos. "De fato, é uma ótima ideia", Jack acrescentou ao pegar a mão dela para começarem a andar até a lanchonete. "Acho que torta e o sorvete na lanchonete devem sempre fazer parte da nossa tradição pós-acendimento das luzes de Natal." Tradição. Mary pensou que tinha deixado a tradição para trás quando saiu da Itália. A ideia de começar uma nova tradição com ele era ao mesmo tempo aterrorizadora e maravilhosa, pois significava que ele realmente tinha a intenção de continuar a amá-la depois desse primeiro Natal, quando tudo entre eles era tão novo e excitante. Ela se esqueceu da reação estranha dele quando começaram a conversar com facilidade sobre os dias agitados enquanto caminhavam. Não eram apenas amantes, eram amigos também, melhores amigos que fariam absolutamente tudo para deixar o outro feliz. Apesar de estar bem vazia, a lanchonete era aconchegante e quente. Dessa vez, os dois sentaram-se do mesmo lado da mesa e dividiram um enorme pedaço de torta. A noite dela não tinha como ficar mais perfeita, sentada ao lado do homem que amava, enquanto ele lhe dava cerejas quentes, cobertas de sorvete de baunilha que derretia. Eles simplesmente gostavam de estar um ao lado do outro. Ela sabia que sua vida não era perfeita e havia coisas que sempre iria desejar ter feito de forma diferente, mas pela primeira vez em muito tempo ela se sentia em paz. Mary. Algo na voz de Jack quando disse o nome dela a trouxe de volta de seu devaneio. Lá estava de novo o tom de ansiedade que ela havia sentido antes na voz dele. Jack, o que foi? Ela já tinha visto o olhar intenso dele antes, mas nunca daquele jeito. Acho que deveríamos voltar para sua casa agora. Ele colocou uma nota de $20 na mesa e se levantou. Rapidamente, entregando-lhe seu casaco e cachecol. Um pouco mais tarde já estavam na calçada e ele estava praticamente empurrando Mary pelas ruas na direção da casa dela. O pânico passou a percorrer sua espinha. Logo quando ela finalmente começava a se sentir relaxada, será que tinha algo errado? Jack,
Ele era muito maior que ela, mas ela era forte o suficiente para conseguir fazê-lo parar. Me diga o que está errado, por favor, me diga. Estou fazendo tudo errado? Ele xingou em voz baixa enquanto passava a mão pelo cabelo. Ela balançou a cabeça confusa. O que você está fazendo errado? Antes que ela se desse conta, ele se ajoelhou na frente dela. Ela ficou boquiaberta. De fato, abriu uma boca enorme ao olhar chocada para Jack se ajoelhando na frente dela. Eu estava planejando surpreendê-la com pétalas de rosas e champanhe e várias outras coisas românticas em que consegui pensar, mas não consigo esperar nem mais um segundo para pedir a você que seja minha esposa. A cabeça e o coração de Mary começaram a rodopiar tão rápido que ela precisava ter certeza de ter ouvido a coisa certa. Você quer que eu seja sua esposa? Não tenho muito para dar a você, e você merece absolutamente tudo. Riqueza, lindos presentes. Não posso dar nenhuma dessas coisas a você. Pelo menos não ainda. Tudo o que posso dar é o meu coração e cada pedaço da minha alma. Ele levantou a mão trêmula ao bolso interno do blazer azul e tirou uma pequena caixa preta embalada em veludo. Quando abriu a tampa, ela ofegou diante do brilho dos diamantes sob a luz do poste acima deles. E este anel? Mary instantaneamente reconheceu um clássico anel de noivado italiano, simbolizando o amor por toda a eternidade. Case-se comigo, anjo, e faça de mim o homem mais feliz do mundo. Sim. A palavra voou de sua boca antes que ela pudesse pensar, antes que ela pudesse processar qualquer coisa além de quanto a amava. Ela o levantou para que pudesse abraçá-lo, amassando o anel e a caixa entre eles. Sim, eu me caso com você. Suas bocas se encontraram em um beijo tão apaixonado, tão doce, tão cheio de amor que ela mal podia acreditar que era tudo real. Tinha acontecido tão rápido, encontrar Jack, se apaixonar por ele e lhe entregar seu coração e sua alma. Quando eles finalmente se separaram, ele pegou a mão esquerda dela e colocou o lindo anel de noivado no quarto dedo. Mary olhou maravilhada para o anel, pensando no quanto a mãe dela teria amado esse momento, se ao menos ela pudesse ligar para ela e contar a notícia maravilhosa. Subitamente, pensar na mãe trouxe mais do que uma pontada de saudade da sua família. Também fez renascer os medos de Mary. Não, ela engoliu fundo a se forçar a encarar Jack. E se eu não souber ser uma esposa? E se eu não for boa em ser uma metade de alguém? Eu sempre vivi sozinha toda a minha vida adulta. Eu também, ele disse, com a sua voz suave, mas só porque estava esperando pelo beijo da mulher mais bonita do mundo sobre o visco. O que quer que tenhamos que aprender, vamos aprender juntos. Fácil. Ele fazia soar tão fácil. E por que ela queria tanto acreditar que seria? Ecoou as palavras dele. E eu estava esperando por você também. Mary e Jack paravam para se beijar a cada esquina. Então o caminho de volta para a casa dela demorou 2 vezes mais do que deveria. Na hora em que chegaram à porta da frente, ela estava mais do que pronta para repetir o ato de amor selvagem da noite em que ele a levou para ver cantando na chuva. Mas, em vez de arrancar as roupas dela assim que eles entraram, Jack colocou as mãos em seu rosto e a segurou com delicadeza. Minha, ele disse a palavra suavemente, mas ela ouviu a posse e a admiração na simples palavra que saiu de seus lábios. Sua. A emoção desestabilizou sua voz, sempre. Lentamente e respeitosamente ele passou os dedos pelas sobrancelhas dela, pelas bochechas, pelos lábios e pelas orelhas. Na hora em que chegou ao pescoço dela e à clavícula, ela estava mais do que desesperada por ele. Jack, por favor. Ele se aproximou e esfregou a barba no rosto macio dela.
Sei que não fiz o pedido da maneira certa, ele murmurou em seu ouvido, mas esta parte eu vou fazer certo, prometo. Tudo o que você faz é exatamente certo, ela insistiu, assim como tinha feito na primeira noite em que ficaram juntos. Mesmo que ela soubesse que, quando Jack Sullivan colocava uma coisa na cabeça, especialmente quando tinha a ver com dar prazer, nada poderia detê-lo. Depois de tirar o cachecol e o casaco dela e o dele, ele deslizou os dedos pelos dela e a levou para o quarto. Por tanto tempo sua cama pareceu ser tão grande, mas ela tinha o tamanho perfeito para os dois. Tirar a sua roupa é um dos maiores prazeres da vida. Ele foi para trás dela para levantar seu cabelo sobre o ombro e começou a baixar o zíper que ia do pescoço ao centro das costas dela. Dava para sentir o calor das pontas dos dedos dele pela camisa de seda que ele estava usando. Lentamente, tão lentamente que fez o fôlego dela ficar preso nos pulmões. Ele deslizou a lã dos ombros dela, de forma que ficou amontoada em sua cintura antes de finalmente puxar de forma impaciente cintura abaixo. Um pouco depois, Mary sentiu a pressão quente dos lábios dele contra seu pescoço, e então ela estava arqueando o corpo diante de seu toque, conforme as mãos grandes deslizavam sobre sua cintura até as costelas, chegando aos seios. Ela ofegou quando os polegares dele pousaram sobre os mamilos entumecidos, virando a cabeça de forma que a sua boca encontrasse a dele. Ela poderia ter ficado beijando-o para sempre se as mãos dele não a deixassem tão sem fôlego. Mary teve de impulsionar o corpo para trás para puxar o ar de que precisava em seus pulmões. Segurando-a com uma das mãos enormes em sua barriga, ele deslizou a outra entre suas coxas, roçando os dedos pela pele nua no alto das meias. Em seus sonhos de amor de menina e depois mais tarde em sua experiência de paixão de vida real, ela nunca esperava sentir tanto assim, ou querer tanto assim. Mas toda vez que Jack a tocava, ela sentia faíscas que se transformavam em chamas e depois se derretiam por ele. Lentamente, sedutoramente, Jack moveu a mão cada vez mais até alcançar a umidade entre as pernas dela. Depois deslizou os dedos para dentro dela ao sussurrar a doce palavra de carinho. Anjo. Ela estremeceu, depois se despedaçou, quando ele a levou a voar mais alto com um beijo que mexeu totalmente com ela com a mesma profundidade com que o carinho com as mãos havia mexido. Quando se deu conta, ela estava em suas mãos e ele estava se deitando com ela na cama. Depois de rapidamente abrir o zíper das botas dela, ele desencaixou as ligas para tirar uma das meias. A respiração dela se acelerou quando ele tirou sua outra meia. Ele ainda estava de calça e casaco e ela se sentiu delicadamente travessa somente de sutiã e calcinha ao ajoelhar-se para tirar a jaqueta dele. Um dos maiores prazeres da vida, ela concordou ao desabotoar a camisa dele. Até o barulho do cinto sendo aberto a excitava, assim como as carícias das mãos dele sobre a sua pele quando ele tirou os últimos pedaços de renda do corpo dela. Necessidade alimentou necessidade, desejo saciou desejo, e amor abasteceu amor quando eles caíram na cama nos braços um do outro. Um pouco depois, Mary estava aninhada no peito de Jack, esforçando-se para recuperar o fôlego, enquanto ele acariciava o cabelo dela, acalmando-a ao mesmo tempo em que a excitava novamente. Eu te amo. Ela se aninhou ainda mais perto, amando a forma como a voz dele reverberava no peito dele ao dela quando estavam tão próximos assim. Também te amo. O anel brilhava em sua visão periférica e a felicidade a inundava por dentro. Tudo era tão bom, quase perfeito, contanto que ela não pensasse. Como se ela pudesse ler a mente dela,
Como se ele pudesse ler a mente dela, Jack disse subitamente: Acho que você deveria ligar para sua mãe e seu pai para contar sobre nós. Eles têm que saber como você está feliz. Mary estava tentada, tão tentada a pegar o telefone e dividir sua alegria com as duas pessoas que haviam sido o centro da sua vida por 19 anos. O coração dela se acelerou só de pensar nisso. Não, ela finalmente disse, balançando a cabeça negativamente contra o peito dele. Não posso. Por que não? Os pais sempre esperaram que ela fosse a garotinha perfeita que sonhasse apenas os sonhos que eles lhe permitiam. Os clientes e os fotógrafos esperavam que ela fosse impecável e equilibrada. Somente Jack, Mary acreditava, a amava por quem ela era realmente. Porque, se eu ligar e eles não ficarem felizes por mim, isso vai estragar nossa noite perfeita e não quero que nada nos atinja hoje. Mary levantou a cabeça e mudou o peso do corpo, ficando em cima dele, de forma que suas coxas estivessem nas laterais do corpo de Jack e seus seios pressionados contra os pelos negros do peito dele. Ela baixou a boca até a altura da dele e sussurrou: Esta noite é só para nós dois, só para o amor. E então ela deixou a paixão e a alegria de saber que ele era a única pessoa na terra que a amava por quem ela era, dominá-la por inteiro novamente.